יחד 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 כולם קדושתך ישתלשו כולם קדושתך. É a última, né, paraxá do livro de Vaikra, Levíticos, quando o Eterno dá ali as últimas instruções, né, para que o povo possa, então, avançar na sua jornada. O próximo livro já é Bar Midbar, no deserto. Então, para que a gente comece essa jornada, né, pelo nosso deserto interior, né, para que a gente faça essa jornada espiritual, a gente precisa estabelecer primeiro quais são os nossos valores e quais são os nossos critérios. Quando eu esqueço o nome de um rabino, um dos rabinos da dinastia de Lubavitch, quando ele ia assumir a comunidade, a liderança da comunidade, ele pediu para o pai dele uma berahá, né? O pai dele, que era o líder anterior, disse: pai, me faz uma berahá, uma bênção, né, para que eu possa ter sucesso, ter êxito, né, nessa liderança que eu estou assumindo agora. Aí o pai dele disse o seguinte: filho, a berahá, a bênção, ela é como a chuva. Ela é como a chuva. Ela vem do céu e molha a terra, né? Mas sempre que chove, significa que vai nascer alguma coisa do chão? Significa que a terra vai trazer os seus frutos? Não. Então, quando o agricultor, quando o homem que tem o seu campo, ele sabe que vai chover, o que ele faz? Ele ara a terra, né? Ele planta a semente, ou seja, ele faz o seu trabalho, e quando vem a chuva traz o fruto da terra. Então, você quer receber a brahá para ser bem-sucedido? Então, você prepara a terra, trabalha, vai trabalhando, que o Eterno vai abençoando. Então, é um ensinamento que a gente tira, né, dessa paraxá de Berucotai, é justamente essa ideia de preparar o nosso terreno, né, fazer a nossa parte, tudo que estiver ao nosso alcance, para então poder receber as bênçãos de Hashem. Né? Imagina se eu tenho... por exemplo, eu tenho um caminhãozinho, né? Vamos colocar aqui uma Saveiro, e aí eu quero comprar diz aí, um móvel que não cabe numa Saveiro, por exemplo, um armário gigante, né? Uma geladeira enorme, né? Então, como é que eu vou pegar essa geladeira gigante, enorme, boa, cara, top de linha, e colocar dentro de um veículo que não é adaptado para esse tipo de transporte? Então, esquece a Saveiro, vamos para um carrinho de mão, né? Uma carriola, aquelas carriolas de obra. Como é que eu vou na loja, nas Casas Bahia, vou pegar uma e colocar num carrinho de mão? Não tem como. Mas o carrinho de mão ele é feito para carregar coisas dentro, mas ele não suporta aquilo que eu quero. Então, o que eu preciso fazer? Me preparar, ter um veículo maior, né? Ou contratar um veículo maior, para poder, então, trazer aquilo que eu quero para a minha vida. Então, o que você quer do Eterno? Quer grandes bênçãos? Então, faça um grande trabalho. Né? Você quer bênçãos que apenas... eu quero só defender o meu pãozinho de cada dia, né? Defender a minha dignidade, né? Então, tenha uma vida íntegra, uma vida correta, né? Não vai exigir de você grandes esforços, mas vai exigir um trabalho, né? Mas eu não quero nada, o que vier tá bom, deixa a vida me levar. Ok, as pessoas que costumam ter essa filosofia de deixar a vida levar, geralmente quem leva é a morte, né? Quem leva é a miséria, enfim. Então, você não pode ficar à mercê das situações. Nós precisamos ordenar, né, o nosso ambiente para que ele seja um recipiente, né, para que as bênçãos divinas possam descer. Então, nesse texto da Paraxá Berucotai, diz o seguinte:
Se nos meus estatutos vocês caminharem, e nos meus mandamentos vocês guardarem e os cumprirem, e eu darei as suas chuvas no seu tempo certo, e a terra dará o produto, e a árvore do campo produzirá o seu fruto. Então, para que a terra dê o seu produto, né, nós precisamos preparar a terra, arar a terra, aqui de uma forma espiritual falando. Como que a gente semeia, né? O Eterno já nos dá a receita. Se caminharem nos meus estatutos e os meus mandamentos vocês guardarem e o cumprirem. E aí tem uma coisa interessante da Parashá de Berucotai, né, sobre o nome. Eu vou ler aqui com vocês aqui o comentário racídico sobre a expressão Berucotai. Diz o seguinte: a palavra roc, estatuto ou decreto, que dá nome a Parashá de Berucotai, significa literalmente gravada. A Torá, ela vem em duas formas, escrita e gravada. No último dia da sua vida, Moshe escreveu a Torá em rolos de pergaminho, mas esta Torá escrita fora precedida de uma Torá gravada, a lei divina que fora dada para nós na forma dos 10 mandamentos, que foram gravados pelas mãos de Deus em 2 tábuas de pedra. Quando algo está escrito, o conteúdo das letras que expressam a mensagem continua sendo uma entidade separada da substância sobre a qual elas foram escritas. Ou seja, a tinta é algo que foi acrescentado, né, sobre o papel. Então, eu tenho o papel é uma substância, é uma matéria. A tinta é outra substância, outra matéria. Então, quando eu escrevo alguma coisa, eu estou adicionando algo ao papel. Mas aquela tinta não é o papel em si, é um outro elemento, né? Ou seja, quando a Torá está escrita no meu coração, não significa que ela já é parte de mim. Significa que ela está, mas ela ainda é uma substância diferente de mim, porque não existe uma similaridade de forma do meu interior com realmente aquilo, com o que a mensagem da Torá tem a me dar, mas ela já está guardada. Então, nós temos a Torá escrita na nossa consciência, temos escritas no nosso coração, mas ainda não é o suficiente, tá? Então, continuando aqui. O pergaminho, por outro lado, letras gravadas em pedras são forjadas na mesma substância. As palavras são de pedra e a pedra constitui palavras. Da mesma forma, há um aspecto da Torá, que é escrito a tinta em nossa alma. Nós entendemos e nossas emoções são despertadas por este aspecto. Torna-se o nosso estilo de vida. Ou até mesmo a nossa personalidade. Mas continua sendo algo a mais. Sendo algo a mais para nós mesmos. Ou seja, não é nosso ainda. Está em nós, mas ainda não é nosso. Não podemos falar Torati, né? Não é a minha Torá, é a Torá do Eterno que está sendo introduzida. Cadê? Mas há também uma dimensão da Torá que é roc, que dá sentido à palavra Berucotai. Gravado em nosso ser, há uma dimensão na Torá que expressa um vínculo com Deus, que faz parte da nossa essência, da alma judaica, diz o Rabi Shneor Zalman de Liadi. Ou seja, o roc é aquilo que está gravado, ele foi talhado. Então, uma coisa é escrever sobre um papel, outra coisa é escrever sobre a pedra. Porque quando eu escrevo sobre o papel, eu estou colocando algo sobre o papel. Mas quando eu escrevo na pedra, eu estou fazendo com que a própria pedra seja a palavra. Entendeu? Então, assim,
existe uma forma de eu me conectar com a Torá de uma maneira mais superficial, e não que seja errado, mas é um começo de conversa, né? No princípio da relação, eu estou namorando a Torá, estou vendo como ela é bela, mas eu ainda não entendo, eu não me aprofundei nela, ela ainda não está em mim, gravada como parte do meu ser, mas ela já está na minha alma, ela está escrita sobre mim. Então, ela é ainda diferente de mim, porque ela é tinta, eu sou papel. Mas quando se fala em rock, aqui de Berrucotai, essa palavra talhada, gravada, né? Onde... deixa eu continuar aqui a leitura, o Rabino vai explicar melhor. Aqui, ó, um rabino, certa vez, ofereceu a seguinte analogia. Todo judeu é uma letra da Torá, mas uma letra pode, às vezes, tornar-se um pouco desbotada. E é nosso dever sagrado consertar essas letras desbotadas e fazer com que a Torá de Deus esteja por inteiro novamente. Aí, o rabino Yosef Itzhak de Lubavitch, que é o rebbe anterior, ouvindo isso, objetou. Não, a identidade do judeu não pode ser comparado como a tinta removível escrita sobre um pergaminho. Todo judeu é, de fato, uma letra da Torá de Deus, mas uma letra gravada, esculpida em pedra, tal como as tábuas da lei. Às vezes, a poeira e a sujeira podem se acumular e distorcer as letras, ou mesmo esconder completamente a verdadeira forma do ofício, mas por baixo de tudo, a letra permanece perfeita. Nós só precisamos varrer a sujeira da superfície e a letra, em toda a sua perfeição e beleza, voltará a aparecer. Então, entenderam a diferença da Torá escrita e da Torá gravada? Né? A escrita, ela pode ser apagada, ou ela pode desbotar, né? Então, esse rabino, ele trouxe que todo judeu é como uma letra da Torá, mas às vezes a letra fica desbotada. E aí você vai colocar uma outra tinta para retocar aquela letra, então significa que se a Torá é a tinta, então a Torá é ineficaz, porque a Torá desbotou. E aí, então, o rebbe anterior, ele traz essa conclusão. Não somos tintas, não somos letras escritas, somos letras gravadas, né? Então, pode vir o pó, a sujeira, tá? Mas uma vez limpo, tirado toda a sujeira e removido, a letra permanece perfeita. Porque quando você esculpe algo, né, como a diferença entre uma pintura e uma escultura, né? Michelangelo, ele era pintor e escultor. Mais demoradas dele, mais complicadas de se fazer, eram as esculturas. Ele pintava muitos quadros, ele pintou um teto em... Mas para talhar uma estátua, ele disse uma vez que, quando ele fez aquele famoso monumento de Davi, né? O Davi de Michelangelo, que é uma obra de arte considerado uma das anatomias mais perfeitas, né, da história da arte, totalmente perfeito. A anatomia, tudo na estátua, ele é proporcional ao corpo humano. Então, perguntaram para ele, poxa, como você conseguiu fazer de mármore se transformar nessa linda obra de arte? E o Michelangelo falou, não, essa obra sempre esteve aí, eu só tirei os excessos. Né? Eu só tirei aquilo que estava sobrando, mas o Davi já estava aí o tempo todo, ele sempre esteve. Essa obra de arte sempre esteve nesse bloco, no entanto, estava escondida. Tudo o que eu tive que fazer foi tirar os excessos. Então, ou seja, quando é gravado, aquilo fica para a eternidade. Entendeu? Aquilo pode ser quebrado? Pode. Né? O próprio Moshe não quebrou a lei, né? Mas que não quebrou a lei, quebrou as tábuas da lei, quando viu o povo lá fazendo idolatria,
né? Então, houve uma quebra ali, mas houve um conserto, né? Moshe quebrou as tábuas da lei, indignado com a idolatria do povo, para mostrar para o povo de que eles estavam quebrando a aliança com o Eterno. Mas houve um conserto. E o próprio Eterno que deu a lei foi o próprio Eterno que consertou. E aí, o interessante é que as primeiras tábuas da lei foram escritas pelas mãos do próprio Deus, né? As pessoas, às vezes, apontam algumas contradições. Por que os 10 mandamentos, né, aqui de Êxodo 19, está de um jeito, e quando volta de novo os 10 mandamentos, eu acho que em Bar Mitzvah, quando é citado de novo, está diferente, né? Porque existe, as 2 vezes que são citados os 10 mandamentos, existem diferenças, né? Porque a primeira foi ditada pelo próprio Eterno, e a segunda foi escrita por Moshe. Ele escreveu, ele teve que talhar. E para que a obra dele não fosse comparada à perfeição da obra divina, ele não mudou os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos continuam idênticos, mas ele teve que fazer algumas alterações para que ninguém dissesse que ele era a expressão perfeita de Hashem, né? Então, aquela perfeição inicial foi quebrada. Agora eles teriam que trabalhar para consertar. Então, Berkotai, ele vem nos falar do trabalho, da importância de me talhar, de me moldar ao critério do Criador, né? Então, tem essa ideia, né, do conserto. Quando você quebra uma coisa, aquilo deixou de ser inteiro, né? Porque por mais que você remende, por mais que você faça ali todo um conserto, esse conserto, ele nunca vai... Por exemplo, se eu quebrar um vaso, por exemplo, eu quebrar um vaso, eu posso pegar os cacos e colar caco por caco, mas o vaso nunca vai ser o mesmo de antes. Ele vai ficar um vaso remendado, e todos vão ver. Então, eu posso enganar, eu posso pintar. O que significa a obra sincera, né? A palavra sincero vem do latim, né? Que é sem cera. Sem cera, por exemplo, quando o oleiro ele faz um vaso, e aí existe o oleiro leal, né? O oleiro honesto, e existe o desonesto. Então, quando ele fazia um vaso antigamente, poderia ser que esse vaso de argila ficasse com algum defeito, né? Ou fosse quebrado, ou se trincasse. Então, o que ele fazia? Ele passava cera por dentro do vaso, ou por fora, e fazia e pintava. Então, quando se tirava a tinta do vaso, se descobria que aquele vaso já tinha sido quebrado. Então, eles passavam cera no vaso. Sabe, quando tem uma trinca na parede, você vai lá com a massa corrida, e pinta. Então, era mais ou menos um trabalho semelhante a esse. O vaso trincava, e ele pegava uma cera, né, lixava, tirava o excesso e pintava, e vendia como se fosse uma obra perfeita. Então, um conhecedor de vasos, o que ele fazia quando comprava um vaso? A primeira coisa que ele fazia era olhar o vaso contra a luz, e a luz ia mostrar aquele relevo, aquele ressalto, e ele ia descobrir que aquele vaso era um vaso com cera. Aquele vaso tinha sido trincado, mas foi disfarçado e pintado em cima. Então, ele continua um vaso quebrado. Ele continua um vaso quebrado, mas ele foi disfarçado, foi maquiado. E aí, então, o oleiro honesto, quando o vaso quebrava, o que ele fazia? Ele estrilhaçava o vaso inteiro, trucidava o vaso, e então molhava de novo, ou jogava fora e fazia outro. Fazia outro vaso inteiro e perfeito. E aí, quando ele ia vender para o apreciador de artes, o cara olhava contra a luz e ele via que aquele vaso não tinha nenhum remendo, não tinha nenhuma trinca. Então, ele dizia, não, esse é um vaso sem cera. Né? O que é um vaso sem cera? É um trabalho sincero. É de onde vem a palavra sinceridade. Né? O que é uma pessoa sincera? É uma pessoa que não é quebrada ou defeituosa por trás das suas
por trás da sua aparência. Ou seja, se ele tem algum defeito, todos veem. É aquele que não mostra ser uma coisa em público e é outra no seu particular. São pessoas sinceras, ou seja, pessoas sinceras. Maqueiam. E a obra que a Torá faz em nós é uma obra sincera. Não adianta eu passar a impressão de que eu sou alguma coisa para os outros e para mim mesmo eu sei que eu sou totalmente diferente disso. Por quê? Porque o nosso relacionamento, ele é, antes de tudo, com o Eterno. Por isso a Torá diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o Eterno como a ti, e ama ao próximo como a ti mesmo. Porque para eu amar o próximo como a mim mesmo, se eu quero que o outro seja sincero comigo, eu tenho que ser sincero com o próximo. Então, o que é amar o próximo como a ti mesmo? É nunca fazer ao próximo o que você não gostaria que alguém fizesse contigo. E sempre fazer o que eu gostaria que se fizesse comigo. É me ver no outro. Né? É a didática da empatia. Porque, é claro, a gente nunca vai se colocar no lugar do outro. Isso é uma figura de linguagem. Não tem como eu me colocar no lugar de uma pessoa cega. Né? Ele não vê nada. Então, não tem como a empatia ser a arte de se colocar no lugar do outro. Mas quando eu começo a entender a coisa pelo ponto de vista do outro, não preciso ser o outro para isso, mas eu me imagino, e se fosse eu? Entendeu? E se fosse eu ali? Então, eu não tenho, admitir que eu não tenho a percepção do outro, porque o outro fala dentro de uma ótica que é dele. Então, cada um fala daquilo que lhe é próprio. O cego, ele fala de sua cegueira. Como é que eu posso compreender a cegueira de um cego? Sendo cego também. Então, para mim, ele está falando de uma coisa que só pertence a ele. Então, eu não posso julgar o que ele está falando, eu tenho que compreender. Primeiro, eu compreendo o ponto de vista do outro. Não sabendo o que ele está passando, mas entendendo que o que ele está passando está levando a pensar dessa forma. Então, essa ideia de ter essa obra sincera e verdadeira é o que realmente vai fazer com que o Eterno possa se expressar através de nós, como se expressa através do povo de Israel. Por que Israel sofre tanta perseguição? Por que Israel, mesmo servindo a Deus, né, como todo país tem suas falhas, seus erros políticos, enfim, é um país como qualquer outro, mas é um povo que o Eterno escolheu. E por que o Eterno escolheu esse povo, disse a eles, vocês são meus filhos, eu sou o seu Deus. E por que um povo tão amado por Deus é tão odiado pelo mundo? Porque o mundo não está elevado. Né? Nós precisamos ser esse canal de elevação para o mundo. Mas como? Eu preciso elevar a mim mesmo. Se eu não elevar a minha própria vida, como é que eu vou... Se eu não elevar as coisas dentro de mim, como é que eu vou elevar as coisas que estão fora? Então, a Brahá, como eu falei no começo, ela vem sobre o justo e sobre o injusto. Mas sobre quem ela vai florescer? Sobre aquele que trabalhou a sua terra, né? Sobre aquele que arou, sobre aquele que semeou, e aquele que vai saborear dos seus frutos. Né? Se o ímpio ele planta urtiga, é a urtiga que ele vai colher. E não é o Eterno que é injusto. Então, sempre que Israel se aproxima do Criador, é abençoado. Quando Israel começa a se afastar do Criador, e o Criador, então, ele vem e amaldiçoa Israel e faz ser perseguido. Não, ele simplesmente sai debaixo da proteção do Eterno. Então, nós temos aqui as bênçãos de Hashem, né? Aqui, a minha mão. Né? Então, está aqui, a bênção do Eterno. Enquanto eu estou aqui debaixo, me aproximando do Eterno, eu estou coberto e protegido. Entendeu? Agora, se eu me afasto, eu fico vulnerável a tudo aquilo que está fora dessa bênção. Né? E sou eu que me exponho à maldição e não ela que vem sobre mim. Eu é que vou para debaixo dela. Por quê? Porque, olha o que está dizendo aqui.
se nos meus estatutos vocês caminharem, ou seja, e os meus mandamentos vocês guardarem e cumprirem, eu darei a sua chuva no seu tempo. Então, enquanto eu estou debaixo da bênção do Eterno, caminhando nos estatutos dele, ele caminha comigo. Aonde eu for, a bênção me cobre. Ah, mas se eu não andar, então eu continuo caminhando. Só que não estando debaixo da bênção dele. Então, não é que ele vai jogar praga ou castigar. Isso são figuras de linguagem que a gente tem que entender. O Eterno, ele não tem corpo físico. Então, quando a Torá fala mão do Eterno, que o Eterno, ele vê, que o Eterno sentiu o cheiro, que o Eterno fala, isso são figuras de linguagem para que a gente possa entender o nosso relacionamento com ele a partir de referências que a gente conheça. Entendeu? Então, estar debaixo da bênção do Eterno é simplesmente andar conforme os decretos dele. E tendo a Torá gravada, primeiramente escrita, ok. Porque diz aqui que Moshe, ele escreveu. Ele escreveu as letras da Torá em rolos de pergaminho. Porque tudo que a gente pode fazer é escrever. Mas quem talhou as pedras dos 10 mandamentos? As primeiras pedras foi o próprio Eterno. Foi o próprio Eterno. Então, ele é o único capaz de trazer esse conceito verdadeiro. Ele é quem vai reestruturar tudo aquilo que foi quebrado. Mas eu preciso fazer a minha obra sincera, mostrando a ele, não que ele não saiba, mas sendo sincero diante de todos os meus irmãos, de toda a comunidade e diante de todos, que eu tenho limitações. Então, eu não estou enganando ninguém. Não estou mentindo para ninguém. Não estou dando a impressão de ser uma coisa, sendo, na verdade, outra. Então, todos compreendem os meus erros. Então, eu estou sendo sincero. Estou sendo verdadeiro. E aí, isso vai fazer com que o Eterno comece a me mudar. Através do quê? Das próprias situações da vida. Através dos próprios eventos da vida. Então, o Birucotai, ele tem essa força de nos convocar para trabalhar, caminhar debaixo da bênção do Criador, sabendo que se eu me afastar, ora, não é responsabilidade dele o que vai acontecer comigo, mas consequência das minhas próprias ações. Né? Quando se fala livre-arbítrio, né? Existe esse debate, né? Ah, existe livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio? Existe e não existe. Como assim? Porque a Kabbalah ensina que duas coisas podem ser opostas e, ao mesmo tempo, verdadeiras. Como assim? Existe e não existe? Bom, livre-arbítrio para quê? Para fazer as minhas escolhas pessoais? Por exemplo, a cor da camisa que eu vou colocar? A que horas eu vou sair de casa? Se eu vou de tênis, se eu vou de chinelo? Isso são escolhas do meu dia a dia, escolhas medíocres. Eu faço milhares de escolhas por dia. Mas eu posso escolher ser uma pessoa diferente do que eu sou? Eu posso escolher o que eu gosto, por exemplo? Não posso, porque o gosto é interno. Né? Eu posso escolher ter 1 metro a mais do que eu tenho, ou 10 centímetros que seja. Eu posso escolher ser loiro ou de olho azul. Ou seja, aquilo que realmente sou eu não tenho direito de escolha. Eu só escolho aquilo que está para fora de mim, porque existe uma configuração interna, que é a minha própria consciência, e ela não muda. Ela é forjada. Eu posso voltar no tempo e corrigir todos os meus erros? Então, o meu direito de livre-arbítrio, ele é condicionado a quê? E, às vezes, até as coisas que eu gosto, se eu não escolhi gostar de pudim, né? Então, eu tenho aqui um prato de pudim e um prato de jiló. Né? Eu não gosto de comer jiló, né? Mas eu gosto de comer pudim. Então, o que causa esse desejo de pudim? Se eu sei que o jiló é mais saudável que o pudim. Que o pudim é mais gostoso, mas o jiló é mais saudável. Se eu estou precisando focar mais na minha saúde, o que me leva a rejeitar o jiló? O sabor. Tá, mas tem gente que, se eu colocar um prato de pudim aqui, um prato de jiló, ele vai no jiló.
Ele vai no jiló. Por que ele vai no jiló? Porque a configuração de alma dele colocou nele que ele gosta do jiló e pronto. Ele não escolheu isso. Eu também não escolhi. Então, quando... eu acho que foi Kant ou o Jung. O Jung, ele diz o seguinte: quando eu sou realmente livre, quando eu tenho liberdade para fazer as coisas que eu não quero. Por quê? Porque aí já não é mais o teu desejo, não é mais a tua vontade predominando sobre você, não é mais o que é agradável para o teu ego. Porque enquanto o ego direciona as suas escolhas, você não escolhe por você, você escolhe pelo teu ego. Você escolhe pelo teu prazer imediato. Então, essa escolha que você faz não é legítima, porque você não foi livre para escolher isso. Às vezes eu posso escolher fazer um serviço da manhã ou escolher ligar o rádio e ficar ouvindo qualquer coisa. Então, por que que a minha alma, por que que os mandamentos de Deus são tão difíceis de fazer, mesmo aquele que eu posso dizer que é fácil? Porque vai contra a nossa natureza animal. Existe uma natureza animal em mim, uma inclinação para o mal e uma inclinação para o bem. E sempre que eu vou cumprir uma mitzvah, eu estou fazendo com que essa minha inclinação para o serviço a Deus, que é a inclinação para o bem, triunfe. Só que ela nasceu numa condição em que ela está subjugada pela minha natureza animal, porque a maior parte da minha vida, quem dominou o território do meu consciente, da minha consciência, sempre foi a minha natureza animal. Eu nasci como animal, chorando, nu, com fome, com frio, com todas as minhas necessidades animalescas. Então, quem é que foi se alimentando durante esse primeiro tempo da minha vida? Foi esse meu animal interior. Então, até eu adquirir consciência e percepção do eterno, a minha natureza animal já estava gorda, já estava satisfeita e já estava na sua era dominante. Então, já estava aqui o faraó. Ele já tinha se imposto como rei do Egito, como rei do meu ego. O desejo de saciar os meus desejos corpóreos já estava ali, firme e forte. E aí começa a vir como Israel no Egito, sendo subjugado, né, sempre em minoria, e sendo oprimido por esse rei barrigudo, que é a minha natureza animal. Então, a minha percepção do sagrado, ela começa a crescer, ela começa a se fortalecer através da minha percepção, que agora é amadurecida. Não pensa mais só em mim. Tem gente que com 60, 70 anos, que ainda está com o faraó aqui dominando eles. E não querem saber de outra coisa. E o povo, Israel, a sua Israel interior, está ali dentro, sendo reprimida. Mas veio o Eterno, me tirou do desejo pelo prazer imediato, tá? Pela minha satisfação corpórea, dos desejos da matéria. Veio o Eterno, não foi mérito nosso, porque chegou o momento que o Eterno fez essa libertação com cada um de nós aqui. Nós estamos livres do faraó por mérito do nosso desejo, mas a obra foi dele, não nossa. Nós apenas o seguimos. Então, o Eterno coloca Faraó lá embaixo e eleva o povo, eleva o nosso Israel interior. E agora, vocês estão prontos para caminhar em direção à sua independência espiritual? Sim, estamos prontos. Então, andem nos meus estatutos. Vivam de acordo com a minha vontade, porque assim vocês vão chegar lá. E sempre que vocês se desviarem da minha vontade, vocês vão voltar lá para o começo e vão começar tudo de novo. E a vida de vocês vai ser rodar em círculos até aprender. Por isso que tem coisas que aconteceu com a gente lá atrás, nos impediu de avançar, e de volta está acontecendo a mesma coisa. Entendeu? Vamos colocar aqui um exemplo hipotético, uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, né? A pessoa encontrou uma namorada em um certo momento da vida e ele não conseguiu ser totalmente fiel a ela e causou a possessão nela, ciúme. Aí, por ciúme, ela o deixou. Ela é ciumenta, ela é
Oh, não dá para lidar com mulher ciumenta. Eu sou muito bonita, essa mulher é ciumenta. Então, terminou. Passa. E aí, essa outra pessoa começa a perceber certas coisas que já haviam sido percebidas antes e começa a entender que ele não é uma pessoa 100% leal. Também começa a demonstrar um certo ciúme e larga. E assim vai indo. E várias vezes a mesma coisa se repetindo. Aí chega uma hora que a pessoa, pô, mas peraí, será que toda mulher que eu namoro, será que ela é implicante? Será mesmo que ela é ciumenta e possessiva? Ou sou eu que sou um cara muito, digamos assim, eufórico? Ou sou eu que sou um cara que não passo credibilidade para ela? Mas enquanto você só tem você como a sua referência de agradar, você não vai perceber o dano que você faz nos outros. Então, todo aquele que vier, né, na intenção de compartilhar algo contigo, vai se sentir diminuído, vai te deixar. A consequência natural é que a gente comece a culpar essa pessoa. Entendeu? Então, a gente vai sempre procurando culpados para os nossos erros. Então, ciclos que vão se repetindo. Não tem aquela história, pô, eu não tenho sorte com isso. Sempre acontece isso. É porque sempre nesse fator você está errando. Então, isso vai se repetir até você passar o processo. Não tem o jogo de videogame? Você vai lá e ganha um monte de etapa, você nunca vence. Volta para o começo. Aí chega na última etapa, nunca vence. Volta para o começo. E vai recomeçando. A vida é assim. A vida é um ciclo. Para a gente viver de maneira linear, a gente tem que andar de acordo com as diretrizes do Eterno. Mas a gente não tem essa estrutura. Não temos essa estrutura dentro de nós. Isso tem que ser forçado. Não é? A gente tem que ter a inimizade com a gente mesmo e se negar, e se abster, e falar, não, eu quero fazer a vontade do Eterno. Mas a vontade do Eterno não é a vontade do meu ego. Então, eu vou colocar aqui dois rivais dentro de mim. A minha natureza animal querendo se satisfazer, e satisfazer o meu ego, e a minha natureza divina querendo servir o Eterno. E esse conflito não vai acontecer uma vez aqui, outra ali, não. Ele acontece todo dia, toda hora, o tempo todo, dentro de nós. E muitas vezes, sem perceber, às vezes de forma inconsciente, a gente acaba sempre optando pela natureza animal. Por isso que os sábios, eles têm essa didática de estudar muito a Torá. Não é para decorar mais coisas, mas para que a mente, o subconsciente, possa ser repleto e cheio. Né? Isso é fazer com que a Torá seja cravada no nosso coração, talhada a pedra, imutável, de forma que nunca saia. Né? Como a gente disse no começo, a tinta ela é removível, mas a palavra talhada na pedra, ela é firme. Então, eu preciso trazer essa convicção para dentro de mim, uma opção religiosa. Ah, não, a Torá tem umas ideias legais. Não, eu preciso entender que eu estou diante do manual da alma. A Torá é o manual da minha alma. Eu preciso compreender o que ela está tentando me dizer através da sabedoria que ela tem. Mas a gente percebe muito isso na sala de aula quando a gente lê, quando a gente faz as aliotes, sem os comentários. Cara, a letra, só a leitura da Torá, fica algo muito complicado para a gente assimilar. Derrama o sangue ali, tá entendendo? Ah, não pode fazer, o jumento não pode arar junto com o boi, mas eu não tenho nem jumento nem boi, entendeu? Não posso arar a terra e tal. Então, assim, são leis que, lidas de forma superficial, acabam passando despercebidas. E a leitura, por si só, acaba sendo uma leitura maçante. Né? Porque eu estou lidando com coisas aqui, peraí, se o meu boi chifrar alguém e ferir alguém, eu tenho que dar o meu boi, mas eu nem boi eu tenho. O que é isso? Boi, jumento, eu não tenho esses bichos, e agora? Então, eu preciso mergulhar
superfície, que a tinta fica na superfície do papel. A letra cravada na pedra, ela fica na pedra. Ela fica na pedra, então ela se aprofunda, ela fica no nível mais baixo que o da própria superfície da pedra, ou seja, ela entra na pedra. Então, é entrar, eu preciso entrar no mundo da Torá para entender o que é que ela está me dizendo. Realmente, peraí, quando está falando do boi, está falando da minha força de trabalho. Né? A minha força de trabalho. Então, se alguém, eu preciso rever meus conceitos. Né? Então, quando fala do jumento, né, a minha força de trabalho no sentido, eu sou patrão. Né? Todo patrão é um boi. Ele tem um boi, porque o boi é um animal de liderança. Né? O boi ele é feito para liderar, né, o rebanho. Então, quando a Torá está falando em boi, está falando a sua força de trabalho como chefe, como líder. Se eu sou chefe, se eu tenho liderança no meu setor de trabalho, e essa minha liderança vier, se eu, como líder, for injusto com alguém, ferir alguém ou magoar alguém, eu preciso, então, me consertar com essa pessoa, preciso pagar os danos. Então, o meu boi fala do meu trabalho como chefe. E se eu não sou chefe no meu trabalho, todo mundo tem o seu boi. Não preciso ser necessariamente um chefe de setor no meu trabalho. Eu sou chefe na minha casa. Né? Ah, mas eu não sou chefe no meu trabalho e também não sou chefe na minha casa. Ok, eu sou chefe no meu guarda-roupa, na minha vida, no meu armário, nas coisas que são de propriedade minha. Eu sempre vou estar exercendo alguma liderança. Eu sou líder sobre os meus filhos. Tá entendendo? Eu sou líder sobre a pessoa que está fazendo algum trabalho na minha casa. Eu sou líder em algum aspecto da minha vida. Todo mundo tem o seu boi. Às vezes, se não sobre ninguém, tem o seu boi para si mesmo. Liderar os seus próprios impulsos. Essa força de trabalho para liderar os seus próprios desejos. E aí o jumento é aquele que obedece. Então, tem o boi lá no trabalho, mas também tem o jumento, que é a sua força de trabalho, né, no sentido da subserviência. Porque até aquele que tem um boi, vamos supor, eu sou empregado, então eu tenho o meu chefe e tenho o gerente da empresa. Olha como funciona. Então, eu sou, aqui em casa, eu sou o boi do meu pasto. Eu mando aqui em casa. Né? É ou não é mulher? Tá... Então, assim, eu finjo que mando aqui em casa. Quando a mulher não está, quem manda é eu. Beleza. Aí, eu sou o boi aqui em casa. Eu sou o macho alfa do pasto. Aqui na minha casa. No meu trabalho, eu sou um jumento. Não é, isso não é brincadeira de trocadilho, não, gente. É uma coisa que a Torá ensina. No meu trabalho, eu obedeço. Em casa, eu mando. Mas no meu trabalho, eu obedeço, porque tem outro chefe lá no meu trabalho. Então, se na minha casa, para os meus filhos aqui, eu tenho autoridade, no meu trabalho, eu recebo a autoridade que vem de cima. Aqui eu sou chefe, no meu trabalho eu sou subordinado. Porque tem um outro lá que é chefe. Só que esse outro que é chefe sobre mim, subordinado a outro que está acima dele. Então, todos nós temos o nosso boi e o nosso jumento. E por isso os dois não podem arar juntos a terra. Isso é o jugo desigual. Está entendendo? Por quê? Porque cada um tem a sua força, tem a sua capacidade de peso. Então, eu preciso entender qual é a mensagem da Torá entrando nela. Entendendo que essa Torá, ela não é algo que está na minha superfície, é algo que está dentro. Ela é cravada, ela faz parte de mim. A Torá, eles devem ser entendidos como algo que estão no nosso interior. E a gente está compreendendo, quando eu estou lendo a Torá, quando eu estou lendo um texto, eu preciso ter a consciência de que esse texto não está falando somente de um povo que viveu lá no deserto, em certo ano, em certo momento da história, né? Mas está falando de mim, da minha própria alma, da minha própria existência no mundo. Tudo que está falando na Torá está dentro da minha própria existência. Então, o que eu não estou entendendo, ora, vou estudar.
vou buscar o comentário dos sábios, vou para o Zohar, vou para fontes mais seguras, fontes de credibilidade, a importância de termos um rabino, né, nos orientando. Porque avô te fala isso. Encontre um mestre e apegue-se a ele. Não é? Eu sei que tem muitas opções de estudos de Torá na internet, vários rabinos maravilhosos, excelentes, mas cada um tem a sua opinião pessoal. E aí, se eu sigo a opinião de um rabino, e aí eu sigo a opinião de outro rabino, e eu sigo a opinião de outro, e eu vejo todo esse monte de rabino, cada um falando uma coisa diferente, eu acabo não criando uma identidade para mim dentro da própria Torá. Por quê? Porque tem um rabino reformista, tem um rabino, tem um rabino conservador, tem um rabino ortodoxo, tem o rabino do Rabad, tem o rabino do Breslav, tem, enfim, existe uma infinidade de vertentes dentro do judaísmo, e se eu fico bebendo de todas essas fontes, eu não crio uma identidade para mim. Por quê? Porque são opiniões diferentes. Eu posso colocar uma opinião aqui, e o Eduardo discordar da minha opinião e dar uma outra opinião completamente diferente. Só que as duas ideias são válidas. Contudo, qual é que eu vou adotar para mim? Vocês, vamos supor, tem um debate meu aqui do Renato, por exemplo. Tem um texto e ele interpreta de uma maneira, eu interpreto de outra, e vocês estão ouvindo, vocês têm que dar razão para os dois, porque eles estão discutindo uma verdade, mas vista de ângulos diferentes. Cada um vê de um ângulo. Então, para eu entender o seu ponto de vista, eu tenho que estar nele, mas eu não estou, porque quem está nele é você. Então, eu preciso compreender o que te leva a pensar dessa maneira. Né? E naquilo que eu entendo que é errado, tenho que mostrar dentro do texto, e vice-versa. E vice-versa. E nisso a gente vai crescendo em espiritualidade, no exercício da palavra da Torá, né? Na importância de falar de Torá, de perguntar sobre Torá e de ler, e principalmente não entender o que lê. Porque quando eu não entendo o que lê, é que realmente eu me aprofundo. Quando eu acho que entendi uma coisa, entendi esse texto aqui, entendi o que quer dizer. Eu não vou nem ler os comentários sobre ele, porque eu já tenho uma prévia concepção. Não vou ler comentários, eu não vou saber o que os rabinos dizem, o que diz Alahá, o que diz o Talmud, porque eu já criei uma interpretação pessoal que combina com as minhas expectativas do texto. E vou seguir lendo. Aí eu vou buscar recursos de compreensão. Por quê? Porque eu não quero que isso fique fora de mim. Eu quero absorver cada palavra, trazer para dentro de mim, para que a Torá realmente fique gravada no meu interior. Através do estudo, da leitura constante, pensar Torá. Eu mais penso na Torá do que leio, vou ser bem sincero com vocês. Porque às vezes, desculpa, às vezes eu leio 5 versos aqui, essa primeira leitura, por exemplo, eu vou ler aqui a primeira leitura para vocês, é curtinho, a primeira leitura dessa paraxá. Se nos meus estatutos vocês caminharem, e nos meus mandamentos vocês guardarem e os cumprirem, e eu darei as suas chuvas no tempo certo, e a terra dará o seu produto, e a árvore do campo produzirá o seu fruto. E a época da debulha se estenderá. Inimigos cairão diante de vocês através da espada, e eu me voltarei para vocês e lhes frutificarei, multiplicarei, e eu estabelecerei a minha aliança com vocês. Fim da primeira leitura. Gente, isso aqui, para mim, já é motivo de eu passar a semana inteira refletindo. E se eu tiver que se eu tiver que escrever aqui, verso por verso, comentar o que eu entendi, o que os sábios aqui me mostram, eu faço 5, 6 páginas. Porque só com o que esses simples versos, que se lidos de maneira superficial, passam despercebidos. Mas se cada palavra eu querer trazer para dentro de mim o entendimento perfeito e correto delas, respeitando o pardês, né, os 4 níveis de interpretação, que uma hora a gente pode estar falando sobre isso. Mas se eu trouxer essa verdade para dentro de mim, realmente ela vai mudar a minha vida. Ela vai transformar os meus caminhos. Tá? São apenas
6 versos, que podem me trazer uma revelação para a minha vida que pode transformar tudo ao meu redor. Né? Mas primeiro tem que transformar aqui dentro. Se não houver uma transformação aqui dentro, então não adianta eu esperar que haja alguma transformação aqui fora, porque ainda que haja uma transformação fora, eu não vou perceber. Eu não vou perceber, porque eu vou continuar atrasado no meu interior. Então, para que o mundo mude, e mudando a mim mesmo, eu mudo o mundo. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês, né, dessa paraxá de Berukotai, né, a palavra rok, gravar, não ficar na superfície da Torá, se aprofundar em cada verso, em cada detalhe, cara, investir sim em livros, em estudos, mergulhar. Eu sei que a gente vive num contexto de oposição à Torá, então tudo que acontece do lado de fora, porque a gente vive num mundo envolto de clipotes, né? Então tudo que acontece é praticamente contra o estudo da Torá, né? Porque a gente não vive num ambiente de Torá. E é por isso que a gente, como Binei Noah, temos um grande mérito diante de Hashem. Porque o judeu, que nasce judeu, ele já nasceu com toda essa estrutura de estudo, de ensino, então ele nem escolheu, isso já foi imposto a ele, já é cultural, já é da família. Então ele vai estudar a Torá de uma forma, às vezes, verdadeira, claro, sempre genuína, porque eles são assim, mas às vezes de forma até mecânica. Então ele faz a brahá com a maior naturalidade, ele faz o seu serviço matinal, seu serviço da tarde, o seu serviço da noite, de rezas, de uma forma muito natural. Para ele, isso é a natureza dele. Porque o Eterno, essa é a nova aliança, a verdadeira nova aliança que ele fez com o povo de Israel. Gravou a lei, a Torá, nas tábuas de carne, nas tábuas de pedra. Né? Só que gravou nas tábuas de carne. Então é cravado no coração do judeu. Ele já nasce com isso. Nós, que não somos judeus, e nascemos dentro de um contexto de total idolatria, nós precisamos lutar o tempo todo contra a maré. Então, uma prática natural para um judeu comum, para a gente é uma batalha. É uma batalha tremenda. E é por isso, realmente, que quando a gente consegue se dedicar, nem que for o serviço da manhã, a gente realmente vê mudanças acontecendo. Essas mudanças são maravilhosas. Por quê? Porque é um serviço simples, mas que está indo contra toda a minha estrutura social, psíquica, está indo contra toda a minha formação ideológica, porque eu estou abrindo mão de tudo que eu recebi, de toda a carga que eu recebi durante toda a minha vida, para trazer algo novo, e que ninguém me trouxe à porta. Nem o judeu vai bater na tua porta. Ô, Gustavo, posso falar para você da palavra de Moisés? Vamos falar aqui, vamos ler a Torá, eles não vão bater na tua porta. Entendeu? Então, assim, o nosso mérito é muito grande, porque eles não vieram atrás de nós. Fomos nós, entendeu? Nós aqui que buscamos. E sabe a quem é comparado esse mérito? Ao próprio Abraão. Ao próprio Abraão. Por isso que existe dentro do judaísmo, não em todas as linhas, né, mas existe dentro do judaísmo, pelo menos na linha que a gente tem sido orientado, um grande respeito pelo Binei Noah. Sabe, nosso rabino, ele reconhece realmente a importância e o valor que tem um gentil que nasceu idólatra, de repente, contra tudo e todos, e se envolver com a Torá. E sair de toda a sua estrutura psíquica, sair de toda a sua condição, que foi envolvido durante toda a sua vida, às vezes até deixando alguma mágoa na família, né, rompendo com alguns vínculos, mas abrindo mão de tudo por amor do Eterno. E ir buscar a Torá, estudar a Torá e se envolver a Torá. Tá entendendo? E isso é maravilhoso. E é isso que a gente precisa entender, que isso não vem de outros, vem de nós mesmos. Vem de nós mesmos. Então, eu não posso me apegar ao que o outro diz, não, é aquilo que eu sinto, que eu vivo, é a minha experiência com a Torá. Né? Como eu lido com ela aqui, eu tenho lido muito pouco, vou confessar para vocês, que eu mais penso em Torá do que eu leio. Eu fico o tempo, às vezes a minha mulher pensa que não, eu estou o tempo todo aqui maquinando, dentro da minha cabeça aqui, articulando, pensando,
e às vezes eu venho, leio uma coisinha ali na internet, um verso, pego uma palavra, faço uma gematria, e a gente fica ali e se envolve com isso. Isso é maravilhoso, porque te traz uma conexão com o eterno, que você perde totalmente o interesse das coisas que estão acontecendo lá de fora, sem necessariamente ser negligente com elas. Porque o ponto alto da Torá é esse, é você se envolver com o eterno sem quebrar suas relações com o mundo da matéria, porque você está aqui nesse mundo para trabalhar. Então, esse é o nosso campo de trabalho. Então, tem que me conectar com o Criador, mas na intenção do quê? De como ser uma pessoa melhor. O que eu preciso fazer, o que o Eterno me orienta, o que a Torá me ensina para ser um marido melhor, um funcionário melhor, ou um chefe melhor, ou um filho melhor, um ser humano melhor. E essa melhoria dentro de mim é que vai fazer com que a Torá realmente seja cravada dentro do meu coração. Não através do que eu falo, mas através do que eu faço, através do que eu sou, através de tudo que está ao meu redor. Entendeu? É por isso que quando o judeu ele coloca a mão, a coisa prospera. Por quê? Porque não é ele que está colocando a mão. Ele só está fazendo o trabalho dele, mas toda a investidura daquilo, tudo aquilo que está envolvendo, todas as forças que estão produzindo isso, é a própria Torá. É a própria Torá, a própria Shekhinah que está sobre a pessoa, conduzindo ela nos seus caminhos, para que ela seja bem-sucedida no seu trabalho de elevar o mundo. Então, quando eu me elevo, tudo que está abaixo de mim vem junto. Vem junto. Amém? Então, gente, para não se alongar muito, já deu 1 hora, né? Então, se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, alguma pergunta, fica à vontade. Tudo tranquilo? Beleza, se ninguém vai perguntar, eu vou entender que todo mundo entendeu. Beleza? Então, amanhã a gente tem o estudo da Kabbalah com o Eduardo, vai ser às 2 horas. Não vai ser às 3. Vai fazer mais cedo. E, de repente, Eduardo, se quiser, eu abro aqui. Se precisar estender um pouco, eu abro aqui pelo meu. Mas depois a gente vai se alinhando aí com o Renato aí direitinho. E no domingo tem o Tânia com o William. Ok? Não perde o estudo com o William, não, pessoal. Quem está perdendo está dando bobeira, porque o estudo é muito bom, hein? Então, ficamos por aqui. Um Shabbat Shalom a todos. Ninguém tem nada a comentar, nem para dar uma bronca, nem para discordar? Tudo tranquilo? Só agradecer, Rodrigo, Amém. pelas informações aí, pelo conhecimento. Só agradecer mesmo. E aí, você falou muita coisa aí que super eu me identifiquei, entendeu? Com umas coisas que você falou. Então, só agradecer mesmo. No domingo, qual é o horário que é o Tânia? Domingo amanhã é às 2 da tarde e no domingo com Ilha é às 18. Às 18 horas, 6 horas da tarde. Ok. Obrigado, boa noite. Valeu, boa noite. Então, gente, ficamos por aqui com essa verdade. Trazer para dentro, não ficar escrita de nós, a gente realmente precisa gravar ela. Gravar, escrever nas tábuas de pedra do nosso coração. Né? Esse é o significado da verdadeira nova aliança. E na próxima paraxá, a gente já entra em Bar Midbar, que é no deserto. E, para mim, esse livro ele é maravilhoso. Por quê? Porque é quando realmente a gente vai trazer a nossa jornada, né, olhando a vida como um reflexo nosso. Né? Por que a Torá foi entregue no deserto? Para que nenhuma nação da terra dissesse a Torá é minha. Nem mesmo Israel. Foi entregue para o povo de Israel. Mas para que o povo de Israel revelasse a Torá ao mundo. O povo de Israel não é dono da Torá, eles são portadores, não proprietários. A Torá é de Hashem. E ela é para todos nós. Agora existe, claro, um peso de responsabilidade muito maior naquele que porta a responsabilidade na mensagem. O mensageiro tem o seu valor, mas a mensagem é o que faz o mensageiro ter o seu valor. Ou seja, o valor do mensageiro é a mensagem. Fala alguma coisa, minha flor?
Não, meu amor, perfeito, tá tudo ótimo. Perfeito? Então, deixa vocês descansarem. E aí a gente vai se falando, qualquer coisa, a gente está lá no grupo, pode comentar, perguntar alguma coisa, tá bom? No que eu não puder, o Eduardo pode, no que o Eduardo não puder, o William pode, e no que a gente não puder, a gente apela para o Rabino. Amém? Valeu, gente. Shabbat shalom. Shavua Tov, gente. Shavua Shalom. Amém, amém. Yachad, 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 kulam kedusha, chayesh shalesh, kulam kedusha.